A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos nos encontrando novamente para estudar um tema que nunca desaparece das nossas vidas. Ele está presente no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, esta palavra de Deus que está presente neste mundo esse tão desordenado, tão desorganizado, e nós percebemos que precisamos de regras, de orientações para a nossa vida. E de que modo, que instruções podemos levar para essa desorganização, para a forma como nós temos visto, como podemos levar uma vida boa, uma vida planejada, uma vida organizada. É através da instrução que a palavra de Deus nos dá. Palavra essa que nos orienta a termos uma vida transformada, que nos orienta a caminharmos diante do Senhor. Palavra que nos ajuda. Quando não seguimos isso, nós andamos por caminhos confusos. É como aquelas regras de trânsito que precisamos seguir, como, por exemplo, obedecer ao sinal fechado da sinaleira. Caso não façamos isso, a gente pode se machucar. Aquelas regras que nos ajudam, por exemplo, a gente não pode beber dirigindo. A pessoa que se embriaga ou que consome bebida alcoólica dirigindo pode causar um acidente. E assim são as leis de trânsito que vão orientando o motorista a seguir. É como aquele médico que fornece aquele remédio que vai nos dar a cura. Do mesmo modo, a palavra de Deus nos dá essa cura. É uma palavra eterna, uma palavra que foi escrita há mais de 1.600 anos por inúmeros autores. Autores que escreveram essa palavra. Esses autores morreram, desapareceram, mas a palavra de Deus não desapareceu. Cerca de mais de 30 autores que andaram com Deus escreveram sobre essa palavra em períodos, em épocas diferentes, no decorrer dos anos, no decorrer das épocas. E tudo isso foi organizado, encadeado para nós. Então precisamos receber aquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia nos dá. Aquilo que ela traz para a nossa vida, que é a comunhão com Deus. Mas se nós não temos essa comunhão, como podemos levar a nossa vida na dependência de Deus, na dependência do Senhor? Muitas pessoas podem pensar: eu não preciso da Bíblia para viver com Deus, eu posso viver do meu jeito. Mas isso é uma ilusão, porque nós precisamos sempre buscar da palavra o conserto para as nossas vidas. Como aquela casa que antes de a gente construir ou reformar, a gente estuda, a gente mede, para que o alicerce seja firme. Então nós vamos medindo, vamos calculando. O engenheiro, o arquiteto faz isso para que tudo seja edificado de uma forma segura, de uma forma boa. Assim a palavra de Deus nos mostra que precisamos ter uma vida forte, com uma edificação forte. E nós, pensando no cristianismo, nas pessoas que buscavam seguir Jesus naquela época, nós entendemos que uma verdade era necessária. Houve uma época em que muitas pessoas inventavam inúmeras ideias a respeito de Cristo. E a filosofia trouxe isso também. Trouxe inúmeros questionamentos, inúmeras dúvidas, ideias que partiam do próprio homem. E Deus, quem é esse Deus? Onde Ele está? Deus é uma pessoa? Deus tem interesse em nós? Se Ele é Deus, então, como podemos conhecê-lo? Então são muitas as perguntas que as pessoas fazem, mas a palavra de Deus nos dá todas as respostas para essas dúvidas, para a nossa vida. Deus trouxe essa palavra e nos deu essa palavra. Então nós podemos fazer o que exatamente? Diante de tudo isso no mundo, tudo que é perecível, pense bem. Às vezes a gente come, mas aquela comida não dura para sempre em nosso organismo.
Então, Jesus falou o seguinte: Jesus estava num lugar, num deserto, e passou ali 40 dias orando e jejuando. E foi um momento de sofrimento para ele. Ele estava com fome e cansado, e o diabo se aproveitou daquele momento para tentá-lo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem de Deus. E o diabo não pôde mais responder Jesus naquela hora e foi embora, partiu naquele momento. Então, essa palavra é eterna. O alimento físico, o alimento biológico desaparece, some. A gente sente fome sempre, mas a palavra de Deus é uma palavra que sacia completamente. Então, vamos buscar mais dessa palavra e eu trago algumas questões para vocês. A primeira questão é essa: em sua opinião, por que a Bíblia é um livro que nos fornece a chave para os nossos dilemas, para os nossos problemas e para o que precisamos mudar? A segunda questão que eu trago é: por que é importante seguir as instruções e os conselhos da Bíblia? Terceira questão: diante dos avanços da ciência e da tecnologia, você acha necessário alguma alteração nos escritos da Bíblia? Alguma mudança necessária? Quarta questão: explique por que o crente, o cristão, precisa ter conhecimento da Bíblia. Qual é a razão dessa necessidade? Explique. E a quinta pergunta e última é: como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus e com o próprio Deus? Como? Então reflita sobre essas questões em sua vida e que Deus os abençoe.